Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste domingo tão especial, a cor vermelha que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas já salienta a singularidade desta ocasião. Estamos celebrando hoje a festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. E tomados de santa alegria no mover deste mesmo Espírito é que tomamos parte na celebração. Desde já, com corações agradecidos na certeza de que tudo que ora podemos gozar nos advém da parte do bom Senhor, que tudo providenciou em amor a fim de nos abençoar. Nos preparamos para tudo o que segue, usufruindo de um tempo de introspecção e enlevo espiritual, no qual somos conduzidos pelas habilidosas mãos da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Ouçamos o prelúdio. Louvar a Deus é maravilhoso, adorá-lo é a razão da nossa existência. Quero te convidar a fazer isso em oração neste momento. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, Tu és Rei sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Celebramos o Teu nome, pois és santo, digno de honra, glória e louvor. Tu que criaste céu e terra, nos chamou a Tua presença através da ação do Espírito Santo em nós. Nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade e Te rogamos, receba, Pai, o nosso culto. É a oração que Te fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 até o versículo 21. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o 21. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o Senhor por sua palavra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim reza a palavra que lemos, que nos foi dada por intermédio do autor dos Atos dos Apóstolos. Ela é uma maravilhosa promessa de graça, a qual, desde já, podemos aquecer. Sim, ouvimos o amorável convite do nosso bom Deus, que apela aos nossos corações a fim de que nos lancemos aos seus cuidados e no agir do Espírito Santo, Ele há de renovar-nos a experiência do viver, mediante a graça e o perdão que nos são concedidos pelo sangue de Jesus. Se você puder, nesta hora, eu convido você a dobrar os seus joelhos e postar-se assim diante do trono do Todo-Poderoso Deus. Se não, ao menos baixe a cabeça e feche os olhos. Busque ao Senhor no íntimo do coração e aí, no silêncio da prece, Ele ouvirá a voz do seu clamor. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, porque o Teu Espírito Santo que habita os nossos corações testifica a nós acerca do Teu amor para conosco, acerca da Tua graça que insistentemente fazes renovar-se sobre as nossas vidas, acerca do Teu perdão que é sem par e que nos é concedido mediante os méritos de Cristo Jesus, Teu unigênito Filho, alcançados na cruz em nosso favor. Te bendizemos, pois jamais poderíamos merecer tudo aquilo que temos recolhido das Tuas mãos divinas, senão tão somente o juízo que nos era cabível. Mas insistes, Senhor, em Te mostrares misericordioso, benigno e perdoador, e nós Te somos infinitamente gratos por isto. Rogamos-Te que acolhas a nossa gratidão e que estendas o Teu favor sobre os nossos amados todos, alcançando-os no mover do Espírito Santo e derramando sobre os mesmos as copiosas chuvas de bênçãos que tens feito recair sobre nossas vidas. E todos a uma, alcançados pelo Teu poder, seremos vivo testemunho daquilo que operas em favor dos que Te pertencem, da maravilha que fazes por amor dos que são Teus. Seja então feita a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, e nós em Ti folgaremos
bendizendo-te não apenas com palavras, mas com a inteireza de nosso viver. Oramos em o nome do Cristo, Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Andai com Deus de todo o coração. Esse é o nosso desejo. Esse é o apelo do coro Aideia Moraes a nós. Obra da dupla Rodgers e Hammerstein, Andai com Deus, nas vozes do coro, com acompanhamento da nossa querida organista Gisele Santana. Ouçamos o canto do coral, acolhamos a mensagem do seu canto. Hoje é domingo de Pentecostes, onde celebramos a descida do Espírito Santo sobre a igreja, o que nos faz testificar de Cristo vivo e ressurreto. E é o Espírito Santo quem move o nosso coração e nos faz ansiar por dedicar a nossa vida, o nosso tempo e os nossos dons ao Senhor. Eu quero te convidar a ouvir a voz do Espírito, se envolver cada vez mais nesta obra que é de Deus. Por isso, traga seu dízimo e sua oferta ao gasofilácio. Você está vendo aí na sua tela como você pode fazer isso das maneiras mais seguras. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou mesmo o seu Pix, tudo de forma correta e segura. Agindo assim, nós estamos nos envolvendo com aquilo que pertence a Deus, a sua casa e o seu reino. Quero te convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus, dedicando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos, pois sabemos, é o teu Espírito Santo que está em nós, e é ele quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo. É ele quem nos fala que vale a pena dedicar-se a ti. Vale a pena, Senhor Deus, trabalhar no teu reino. E fazemos isso de muitas formas. E neste momento, nós trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, com muita alegria no coração e gratidão, pois sabemos, é um privilégio. Por isso nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso no nome doce e santo de Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje é o domingo de Pentecostes. É o dia em que celebramos a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E o texto que inspira a nossa reflexão neste dia é aquele que já lemos anteriormente,
o texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do seu versículo 1. Eu não vou pedir a você que leia o texto novamente, mas se puder deixá-lo acessível, certamente isso será enriquecedor para a nossa reflexão. A festa de Pentecostes é uma festa que remonta a antigas tradições de Israel. É uma festa conhecida já no âmbito do judaísmo antigo, pré-cristão. Ela, nos tempos do Antigo Testamento, era referida por Festa das Semanas, ou Shavuot. E você encontra menções explícitas à mesma, à sua natureza, lá no capítulo de número 16 do livro do Deuteronômio. Ela era uma das 3 chamadas grandes festas de peregrinação. Eram festas em que anualmente esperava-se dos judeus que peregrinassem rumo a Jerusalém para ali na Cidade Santa, no templo sagrado, participarem dos ritos apropriados. Uma festa que, na sua origem, estava ligada à questão agrícola, uma festa das colheitas, em que o povo, agradecido pela bênção de Deus com o êxito na colheita do trigo, rendia a Deus, o Deus de toda a providência, a sua justa homenagem. Era uma festa praticada na Palestina 7 semanas, ou seja, 50 dias após a foice iniciar na seara. É a expressão que encontramos lá em Deuteronômio 16, 9. E por isso ela acaba sendo apelidada de Festa do 50º dia, do dia de número 50, ou, conforme a expressão grega correspondente, Pentecostes. Nessa ocasião, todo o trabalho era proibido. Todas as atividades deviam ser interrompidas em função do serviço religioso. O povo reunido dedicava a Deus, Senhor de toda a providência, as primícias do fruto da seara, daquilo que fora semeado nos campos. E este rito se repetia de ano em ano, fielmente, ocupando sempre um lugar muito especial no coração de toda a nação. Quando chegamos ao contexto do Novo Testamento, encontramos ali presente ainda a celebração de Shavuot, das semanas, ou de Pentecostes. Mas é fato que dentro da dinâmica da igreja nascente, daqueles episódios vivenciados pelos primeiros cristãos logo após a ascensão de Jesus aos céus, eventos estes relatados no livro dos Atos dos Apóstolos, a festa de Pentecostes se reveste, então, de um novo significado. Segundo as Escrituras, particularmente conforme o texto que lemos em Atos, no seu capítulo 2, desde o versículo número 1, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, os discípulos se viam reunidos em Jerusalém. Aliás, esta era uma ordenança do Senhor. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, disse-nos o nosso bom mestre. E então estavam todos ali, num só e mesmo lugar, quando subitamente, sem que se pudesse esperar, um som como de um forte vento
encheu a casa onde se encontravam. Repare a dificuldade que o narrador no texto bíblico encontra para expressar os fenômenos que, com as suas palavras, tenta evocar, reconstruir, transmitir ao seu leitor ou ouvinte. Ele diz acerca de um som que é como o de um forte vento. Não está dizendo que um forte vento de repente soprou naquele lugar, mas que ouvia-se um som que não era exatamente o som de um vento forte, mas que a isto se assemelhava, ou seja, é a imagem mais próxima do objeto que ele consegue recrutar. Um som dessa natureza encheu o ambiente, encheu a casa onde eles se encontravam. E em seguida, línguas de fogo desceram sobre cada um deles. Ou melhor dizendo, línguas como de fogo, é o que consta no nosso texto, literalmente. Veja, ele está dizendo que, de repente, objetos, por assim dizer, como línguas, que pareciam ser de fogo, se fizeram presentes e começaram a pousar sobre as pessoas que estavam ali. Note que estamos falando de realidades inéditas, inusitadas, dificilmente compreensíveis ou assimiláveis, e que o nosso narrador, com muito esforço, está tentando nos dar a conhecer por meio do seu discurso, mas já sinalizando a insuficiência das palavras para expressar esse conteúdo. A gente vai tentando se aproximar dos objetos e dos eventos descritos na medida em que somos capazes de fazê-lo, mas cientes de que não poderemos abarcá-los por completo. Estavam então eles reunidos ali, o som como de um vento muito forte encheu o recinto, línguas como de fogo começam a baixar sobre cada um deles, e então, diz o texto, todos que estavam ali se viram cheios do Espírito Santo. Nós sabemos, segundo a Escritura nos dá a saber e segundo nos confirma a sã doutrina, que o Espírito Santo é a presença do próprio Deus. Cremos, consoante a nossa tradição, que o nosso Deus é ao mesmo tempo um e três. Não três deuses, mas um único Deus distinto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus havia prometido aos seus que eles não ficariam sós. Após a sua partida, assunto aos céus, ele enviaria o Santo Espírito, que viria habitar o coração da igreja. E, de fato, é isto que se dá segundo o relato dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo vem ao encontro dos corações e todos eles se veem cheios do mesmo. E, como efeito, passam a falar em línguas diferentes, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É um evento realmente extraordinário e que deixa atônita a multidão dos peregrinos que testemunha o milagre. Lembre-se, estamos falando do contexto de Pentecostes. A cidade de Jerusalém se via lotada de romeiros, advindos dos mais diferentes lugares para tomarem parte nos ritos que seriam celebrados ali. O texto nos fala de uma multidão
que havia afluído para aquela casa à luz dos eventos que percebiam se desenrolar ali. E aquela multidão estava então perplexa diante do que testemunhava com os seus próprios olhos e ouvidos, porque cada um dos que ali estavam ouvia aqueles que foram tomados pelo Santo Espírito falando na sua própria língua. Na interpretação da igreja, o que se dá então é o cumprimento de uma antiga e importante profecia que fora registrada pelo profeta Joel nos tempos do Antigo Testamento e que vinha alimentando a esperança do povo desde então. A promessa de que Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito seu. E é desde então, desde o evento registrado em Atos capítulo 2, que Pentecostes torna-se uma festa propriamente cristã, na medida em que, por ocasião da mesma, temos um marco da descida do Santo Espírito sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, Israel, pela fé. É bem verdade que, ainda que sendo uma festa cristã da maior significância, apontando para a terceira pessoa da Trindade, que reflete um novo e muito especial momento de nossa relação com Deus, Ele que era o Pai Celestial e que então em Jesus se faz Emanuel, Deus conosco, e que agora na pessoa do Espírito Santo revela-se como Deus em nós, apesar da festa de Pentecostes ser, portanto, tão significativa para toda a cristandade, é verdade também que ela não foi assimilada pela sociedade secular como foram outras festas cristãs também deveras importantes, como o Natal e a Páscoa. Ora, hoje em dia, a celebração do Natal e a celebração da Páscoa há muito extrapolaram os limites da igreja. São festas que se dão em todos os âmbitos da nossa sociedade, sem reservas. Mesmo ateus celebram o Natal e a Páscoa à sua maneira, como festas que são evocativas de valores nobres e desejáveis, que comemoram a vida, a união fraterna e ensejam a troca de presentes e de gestos de amor. Mas o fato é que Pentecostes não foi assimilado desta maneira, e talvez isto se possa explicar pelo fato de não possuir o mesmo apelo comercial que, tristemente, se consegue aduzir do Natal e da Páscoa. A festa de Pentecostes não está ligada ao consumo de qualquer tipo de produto ou à compra e à troca de qualquer tipo de mercadoria. E talvez este fato tenha levado a este estado de coisas, em que a sociedade já não se recorda desta celebração, nem lhe dá tanta atenção ou importância. Mas isto não muda a realidade de que Pentecostes continua sendo uma celebração dotada de profundo significado para a igreja e, a despeito do seu status social, deve continuar sendo prestigiada por todos nós cristãos. Ela é uma oportunidade para que uma vez mais nos maravilhemos com este marco fundamental na história do povo de Deus e que
alicerça o nascedouro da igreja ela mesma. Sim, porque a igreja é o lugar onde o Espírito Santo habita e a descida do Espírito Santo marca o seu nascimento. Pentecostes é a festa que celebra todas estas coisas. É a igreja em festa celebrando a dádiva do Consolador, que, igualmente procedente do Pai e do Filho, é enviado para permanecer sempre conosco e em nós, comunicando-nos toda a sorte de bênçãos celestiais. Pentecostes é a celebração de promessas que foram aguardadas por muito tempo e que então se converteram em realidade para júbilo e grande alegria nos nossos corações. Hoje, passados tantos anos, temos a oportunidade de celebrarmos Pentecostes mais uma vez. Os textos referentes ao Espírito Santo terão a primazia em todos os nossos serviços litúrgicos e deverão também inspirar os nossos atos devocionais, sejam públicos, sejam particulares. Serão eles que orientarão as nossas reflexões, sublinhando o quão especial é o acontecimento a que remetem e quão singular é a data que hoje podemos desfrutar. E é em alusão a esta data que vemos a cor vermelha predominando nos paramentos, nos ornamentos do santuário, nas suas vestes litúrgicas, sim, com o seu duplo significado, porque, por um lado, o vermelho se faz evocativo da festa, é a cor das ocasiões festivas, mas, por outro lado, ele simboliza também o fogo, elemento que, pelo seu simbolismo, está decididamente ligado à figura do Santo Espírito. As figuras como da pomba, do vento, das línguas e, em particular, de fogo e até mesmo a sarça ardente são também frequentemente utilizadas para assinalar essa ocasião. E todas elas são um ensejo, uma provocação, um convite para que nos tornemos cônscios do valor de tudo aquilo para que apontam e para que tomemos parte nesta santa alegria e participemos desta grande celebração. Hoje, a Igreja Cristã em todo o mundo se volta para os céus a fim de bendizer a Deus pela dádiva do Espírito Santo, que nela habita e é quem impulsiona o seu coração nesta direção. E nós aquecemos a este amorável convite e jubilosos nos alegramos e celebramos também. Afinal, Ele está no meio de nós. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor, em o nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma vez o coro Aidéia Moraes. Em memória de mim, obra inspirada no sacramento eucarístico e no convite amorável do Senhor, a que partilhemos as bênçãos que advêm do pão e do cálice, corpo e sangue do Salvador. Em memória de mim é obra de Carl Miller, que ouvimos nas vozes do coro, com acompanhamento da organista Gisele Santana.
Hoje é domingo de Pentecostes, onde a igreja celebra feliz e jubilosa a descida do Espírito Santo. E hoje nós celebraremos esse momento tão especial no meio do povo de Deus. Eu quero te convidar a participar do culto matutino das 10h30. Ainda dá tempo de você vir e celebrar a descida do Espírito Santo sobre todos nós, sobre a igreja de Cristo. Se você puder, utilize uma peça vermelha, que é a cor da celebração do Espírito Santo. Participe às 10h30 da manhã no culto matutino. Chegamos ao final desta celebração e esperamos rever você daqui a pouco nos serviços presenciais da nossa igreja no dia de hoje. Encerrando este ato, eu convido você à oração dominical, a chamada prece do Pai Nosso, aquela que aprendemos do Senhor Jesus e que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a oração da família da fé. Olhos fechados, corações unidos, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.